Anne Frank, o diário publicado por uma menina judia que deixou para nós diversos traços importantes da guerra, dando espaço sobre o povo judeu. Ela vivenciou um conflito que entrou para a história e que infelizmente deixou milhares de mortes. Mas como tudo isso surgiu? Isso se deve por conta do Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, onde os alemães foram considerados culpados pela guerra e tiveram que arcar com milhares de consequências. Entre as mais importantes, o pagamento de uma dívida bilionária que a Alemanha passou a ter com os países do eixo. Além disso, a redução de seu exército para apenas 100 mil homens. A partir daí começa a ascensão de Hitler, onde determinava claramente seu ódio, principalmente aos judeus e sua crença raça ariana. A partir da expansão de territórios que Hitler impôs na Alemanha nazista, onde queria anexar os povos germânicos, deu-se início a uma das guerras mais sangrentas de todos os tempos, pendurando entre 1939 e 1945. Bom, e acabou sendo nesse período, né, que a Anne acabou vivendo. Uma vez que a Alemanha já estava começando a impor seus ódios aos judeus, e assim criava leis onde elas se restringiam cada vez mais. Isso fez com que o seu pai, né, o Otto, junto com Anne, a mãe e a irmã, se mudassem para a Holanda. E lá ele acabou construindo a sua empresa e tal, mas não adiantou muito, uma vez que com o início da Segunda Guerra Mundial, após a Alemanha invadir a Polônia, a própria Alemanha acaba invadindo a Holanda. E assim, a Alemanha não, a Holanda, né, se rende na hora. Então, meio que não funcionou e a Alemanha acaba fazendo a perseguição por lá também. E a coisa se agrava mais quando a Margot, né, que é a irmã da Anne, acaba recebendo a carta da SS, o que foi uma coisa primordial, porque ligou um sinal de alerta muito grande na família dela, com que fizesse com que se mudassem para o escritório, né, que acabou sendo o esconderijo, o escritório do pai dela. E aí, desde então, viveram por lá 2 anos. E esses 2 anos foram os anos de muito medo e apreensão por parte deles, porque a família em si estava com medo de ser capturada, né, pela Alemanha nazista e ser enviada para o campo de concentração. O que, infelizmente, isso acabou acontecendo depois de 2 anos. Para entendermos melhor a situação marcada na guerra, é importante analisarmos figuras, fotografias, filmes e até mesmo pinturas. Anne não foi a única que estava sofrendo com a guerra e a ascensão do nazismo na Europa. Várias figuras famosas também estavam sofrendo de um jeito ou outro. Um exemplo disso é o grande pintor espanhol Pablo Picasso. O Pablo vai retratar bem suas ideias cubistas, né? Uma vez que ele consegue retratar também muito bem como as coisas funcionavam naquela época, através de suas características de obra, como as ideias de coisas nuas, a ideia de uma natureza morta e os tons sombrios, que a gente pode encontrar em diversas suas frases, mas uma famosa que dizia pinto los objetos como lo penso e não como os vejo, que em uma tradução em português quer dizer que ele pinta os objetos como ele pensa e não como ele vê. E também em diversas suas obras, como em 1939, o qual ele fez a obra mais famosa que é a Guernica. Essa que retratava as vítimas da Guerra Civil, criticava também o fascismo, o nazismo e também criticava a forte exploração ao seu país de origem, que no caso era a Espanha. E também nessa obra podemos se referir é, ao acontecimento de Hiroshima e Nagasaki, né? Uma vez que essa obra ela pode ter a ver, pois os detalhamentos dela era de separação e recorte, uma vez que pode ser associada ao bombardeio. Então, por isso que pode ser associada, né, como já dito, a esse acontecimento. E também não só Pablo, mas outros artistas vão retratar como era aquele período, né, de Segunda Guerra. Em outro ponto de vista, em 1939, o Adolf Hitler, ele era o oficial artista do Partido Nazista. Então ele retratava muito bem o que Hitler, né, queria passar a ideia de uma arte verdadeira da raça ariana, etc., com detalhes humanos bem expostos, assim quase perfeitos. E uma dessas obras pode ser a obra Rose with to the Basket, quer dizer, tipo,
garota com 2 cestas de frutas, né? E também queria recomendar que não só o livro, mas Anne Frank lançou também um filme, né? O qual serve para aquelas pessoas que não gostam muito de leitura e tal, e quiserem conhecer a história de fato, ter mais ou menos a ideia de como era o esconderijo e tal. Eu acho que é bastante interessante, não só filmes e desenhos, podcasts e livros, mas como também é, histórias em quadrinhos, né? Também foram feitas de Anne Frank. E também é bastante legal ressaltar que a gente deveria ver outras obras, né? Sobre o Holocausto, sobre a perseguição aos judeus, sobre a Segunda Guerra, pois é importante para a gente compreender o que Anne Frank passava, né? Que foi uma época nada fácil e uma época muito difícil para muita gente. Quarta-feira, 13 de janeiro de 1943. Querida Kitty, lá fora as coisas estão terríveis. Dia e noite, centenas daquelas pobres e infelizes criaturas são arrastadas com apenas uma mochila e um pouco de dinheiro. No meio do caminho, até isso de estômago. Famílias são separadas. Homens, mulheres e crianças são separados. Crianças voltam da escola e não encontram mais seus pais. Mulheres voltam das compras e dão com a casa fechada e a família desaparecida. A cada noite, centenas de aviões sobrevoam Holanda, em direção às cidades alemãs, onde a terra é revolvida pelas bombas que eles deixam cair. E a cada hora, centenas e milhares de pessoas são mortas na Rússia e na África. Somos egoístas ao ponto de falar animadamente em depois da guerra, pensando nos sapatos e roupas novas que compraremos. Nada podemos fazer, a não ser esperar que todas essas desgraças cheguem ao fim. Judeus e cristãos esperam. O mundo inteiro espera. E há os que esperam pela morte. Sua N. No contexto urbano, era uma tensão por parte da população. Isso acarretou em perseguições, investigação e até isolamento, como aconteceu com a Anne Frank. Ela sofria muitos insultos lá no esconderijo, principalmente vindos da senhora Van Damme e do senhor Dussel, né? Eles chamavam ela de vários nomes pejorativos, como irritante, sabichona, respondona, né? A pessoa favorita dela lá era o pai dela, o Pim, como costumavam chamar. Ela não se dava bem com a mãe dela por conta da cobrança que a mãe dela fazia. E a sua irmã Margot, tinha vezes que elas se davam muito bem e outras que nem tanto, né? E inclusive viviam dizendo que ela devia ser mais como a irmã, o que chateava ela ainda mais. E como era a vida dos outros judeus? Desde o início do nazismo, os judeus sofreram várias restrições, né? Eles tinham um horário para chegar em casa, na escola. Um judeu nunca poderia tirar nota máxima, né? Eles também não poderiam se casar, entre várias outras coisas. Como nós sabemos, nesse período já tinha a divergência entre o bloco socialista, né, pela União Soviética, e o capitalista pelos Estados Unidos. E apesar de tudo, eles lutaram lado a lado contra o nazismo, e com o fim da guerra, os dois terminaram muito fortalecidos. E daí iniciou a Guerra Fria, né, a famosa guerra entre os dois blocos. Detalhe que houve até uma disputa entre quem chegaria em Berlim, por isso ela foi dividida. Aproveitando esse ponto, quanto mais os aliados avançavam sobre as terras alemãs, mais próximo do fim da guerra eles estavam, fazendo libertações, né, dando fim aos holocaustos. Mas a ele não teve tanta sorte. Para quem não sabe, a Europa fica ao norte do mundo, e lá tem latitudes altas, o que faz com que seja um lugar muito frio. E essas circunstâncias ajudam com as epidemias, né? Como, por exemplo, o próprio coronavírus que estamos vivenciando. E na época tinha o tifo epidêmico, que era uma doença muito comum nos holocaustos, e a Anne acabou morrendo disso alguns dias após a morte da sua irmã. Nessa época nos falava outra coisa a não ser na guerra, né? Sem os americanos odiando os japoneses, ou os franceses e ingleses odiando os alemães. Isso gerou uma divisão no mundo.
Isso acarretou na convocação de soldados, propagandas e a produção voltada à indústria bélica, como aconteceu durante a Primeira Guerra. E as principais produções eram as armas, munições, aviões, navios. E o mais interessante é que eles também faziam a utilização de tanques e bombas nucleares. Outros detalhes importantes no contexto em que Anne está encaixada, e que seria interessante de dizermos, é sobre o famoso Projeto Manhattan, ou seja, as bombas de Hiroshima que causou mais 70 mil mortes e Nagasaki com 80 mil mortes, além do Holocausto que matou milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças. Querendo ou não, foram dois momentos que marcaram o período. Só que, e se formos mais a fundo nessa questão? Bom, sobre as bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, né, a de Hiroshima seria a primeira bomba lançada, né, e ela se chama Little Boy, né, ela funciona como mecanismo de pistola com urânio 235, e basicamente, né, você tem uma bala de urânio 235, né, que acaba se rompendo com outro urânio de mesma massa. Nesse processo, você teria a chamada fissão nuclear, né? Que para a gente entender de maneira bem simples, né? A gente teria que voltar na natureza do átomo, né? Que ele é formado por elétrons, nêutrons e prótons, né? No núcleo você vai ter os nêutrons e os prótons, né? E nesse caso a gente teria em volta deles, né? Uma força que se chama força nuclear, né? Que une esses dois elementos, né? E que torna eles estáveis, né? Mas e se, por exemplo, você adicionar mais um nêutron nessa camada? Então, no caso, essa força nuclear, ela se desestabilizaria, né? E você criaria um rompimento desse núcleo do átomo, né? E ele se dividiria em dois, né? E ele ia acabar repelindo nêutrons, né? Ao mesmo tempo. E aí, o que é mais interessante é que esses nêutrons que são liberados por esse rompimento desse átomo iriam atingir outros átomos que também iriam repelir mais nêutrons, né? Por esse processo da fissão e que iriam atingir outros átomos e assim por diante, né? E esse processo é chamado de um processo chamado em cadeia, né? Que acontece e é liberado tanta energia, né? Que acarretaria na explosão da bomba. No caso da Fatman, né? Que acabou sendo atingida em Nagasaki, ela seria muito mais forte do que a Little Boy, né? A Little Boy que teria 15 mil toneladas de TNT, enquanto a Fatman teria 21 mil toneladas de TNT. E o mecanismo dela, né, seria de implosão, ela utiliza o plutônio 239, e no caso, né, você teria diversas cargas explosivas, né, em torno do plutônio, e quando elas são acionadas, né, a pressão que faz no plutônio, né, ele contrai tanto que acaba tendo esse processo novamente da fissão nuclear, né, os átomos internos do plutônio, né, eles acabariam repelindo os nêutrons que atingiriam outros átomos, ou seja, o processo em cadeia, né, liberaria energia e acarretaria na explosão. E bom, no caso dessas bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, é óbvio que os cientistas eles não iam deixar de lado essas duas grandes invenções, né? E atualmente, né, a gente teria bombas de hidrogênio, né, que são infinitamente mais fortes do que essas bombas anteriores, né? Que essas bombas tradicionais, que a gente pode dizer, né? E o interessante é que elas funcionam semelhante ao mecanismo de uma estrela, né? Que seria por fusão, não por fissão nuclear, né, agora, né? E eu queria até deixar em destaque, né, uma fórmula que foi utilizada nesses processos das bombas, né, que é uma fórmula bem simples e que você pode utilizar em diversos sistemas, seja por um átomo, pela própria bomba, né, ou por uma estrela, por exemplo, que é E igual a mc² quadrado, né, da fórmula de Einstein. E nessa fórmula, né, ela tem como objetivo transformar energia em massa ou vice-versa. Eu posso até dar um exemplo aqui, né? O urânio 235, por exemplo, ele tem massa de 235. A velocidade da luz, no caso, seria 3 vezes 10 à oitava, e com 2, né, que seria c ao quadrado, você teria 9 vezes 10 a 16, e 235 multiplicado por 9 vezes 10 a 16 daria 2.115 vezes 10 a 16. Né? Então, só por esse processo bem simples, você já pode até, né, descobrir a energia, né, do urânio 235, por exemplo, que foi utilizado na bomba de Hiroshima. E outro caso que eu queria comentar, né, que o interessante é não a gente só dizer o que acontece dentro das bombas, né, mas o que acontece depois, né? A gente sabe que acarretaria numa destruição imensa, né, mas ao mesmo tempo teria os processos radioativos, né, que seriam lançados, né, sobre os nossos corpos, né? Enfim, e você, no caso, teria um processo a célula seria mais afetada da radiação no nosso corpo, né?
E é porque ela contém um material genético, né, o DNA, que vai fazer a síntese proteica, além de conter as nossas informações genéticas, é óbvio, né? Mas ela vai ser mais afetada pela radiação e essa defeituosidade que as células vão adquirir é o que a gente chama do câncer, né? Então as pessoas vão acabar adquirindo cânceres, né? E o mais interessante também é que não só o câncer também, né, mas as pessoas, por exemplo, em um raio muito próximo do impacto da bomba, né, elas seriam completamente vaporizadas, né, pelo calor que ela acaba repelindo, né, e pessoas mais distantes, né, sofreriam com queimaduras, né, e além dos processos de mutações, né, por conta da radiação, né, e quedas de cabelo também. E o interessante da gente dizer, ainda nesses processos radioativos, se, por exemplo, você tem uma grávida, né, essa criança que estaria em desenvolvimento, né, por mitose, né, que seria a divisão das células, né, formando o corpo humano, né, obviamente, essas células que são afetadas, né, da criança, quando a mulher está grávida, ela nasceria também com deformidades, né. E outro caso que eu queria comentar aqui também, né, não só sobre as bombas, né, mas o Holocausto ele também foi algo que marcou a Segunda Guerra, né, de forma negativa também, né, porque você teria a morte em massa dos judeus, né, que seria a solução final, né, das câmaras de gás, mas acho que muita gente não sabe, né, até nesse processo das bombas, o que seria esse gás, né, o que ele afeta também para os judeus. E bom, o gás utilizado é o Zyklon B, né? Ele que vai compor aí o ácido cianídrico e o nitrogênio. E os seus efeitos são, no caso, a midríase, né? Que seria a dilatação da pupila, a rigidez muscular e convulsões, além da paralisia respiratória, né? E que no caso do ácido cianídrico, né? Ele vai repelir sais no sangue que vão afetar o ferro das hemácias. E nesse caso, as hemácias têm como objetivo o transporte de oxigênio pelo sangue. Então, obviamente, né, quando o ácido cianídrico afeta as hemácias, né, esse transporte de oxigênio não seria feito da forma adequada. Então, a pessoa viria a morrer por asfixia, né, por sufocamento. Fora de contextos mais externos, que tal falarmos agora sobre o que se concentra no diário em questão? Que elementos se escondem na leitura do livro? Você acompanha na entrevista a seguir. Bom, a gente vai fazer nossa entrevista aqui com o Alex Gomes Chirico. E Alex, você pode contar um pouco para a gente, né, sobre o livro do Diário de Anne Frank, né? Obviamente de acordo com as suas especialidades. Bom dia, obrigado por me receberem aqui. Eu acho muito interessante a linguagem do livro, né? É uma linguagem informal, em estilo diário, né? Tanto que o nome é Diário de Anne Frank. É uma linguagem informal, até porque é uma criança de 13 anos, é uma menina de 13 anos que está escrevendo. E você vê pelo livro vários elementos coesivos, né? Conjunções, preposições, artigos e tudo mais. E você repara, né, enquanto você está lendo, né, você repara a intimidade que ela tinha com o diário, pois ela não tinha contato com crianças da idade dela, não tinha um convívio bom com as pessoas da casa, então ela era meio sozinha, né, ficava muito sozinha, isolada. Então ela acabava criando essa intimidade com o diário, né. Ela até deu um nome pro diário, né, chama Kitty. E toda vez que ela escrevia no diário, você pode ver que ela colocava a semana, o dia, o mês e o ano. E para começar a escrever o que ela queria, né, para falar dos seus segredos, desabafar, ela sempre começava com Querida Kitty e terminava com Sua N. Eu também gostaria de fazer uma comparação da época que ela passava, né, da época que ela viveu, o isolamento dela, né, com o nosso isolamento. Obviamente o dela foi muito pior, nem se compara assim, mas ela não podia nem sair na rua para tomar um ar, não podia abrir a janela, não podia fazer nada que se vissem ela seria capturada e seria levada para os campos. E a gente pode pelo menos, óbvio, com máscara, evitando aglomerações, tudo. E caso a gente contraia a doença, também a gente pode se curar, né? Tem chance. Ela já ia com certeza sabendo que ia para o campo, se fosse vista. Não podia sair de casa. Então é interessante essa parte quando você falou se você me permite, né, falar um pouco sobre essa questão, porque eu acho também que, assim, com todos esses elementos de comunicações que a gente tem, né, hoje em dia, né,
E para que aí ele não tinha muito disso, né? Até porque a gente tá no conforto da nossa casa, né, e tal. Ela vivia no anexo, tipo, aquilo não era a casa dela, sabe? Era totalmente diferente. Ela tava convivendo com pessoas que ela não tinha opção de não querer, sabe? Isso é interessante também. E se você parar pra pensar, cara, hoje em dia, né, as pessoas não escrevem tantos diários assim, né? As pessoas não têm costume de fazer isso, né? Tudo com esses elementos de tecnologia tão avançados assim, né? Então acho que é um ponto interessante. Aproveitando esse gancho, eu fiz o meu próprio diário da quarentena, né? Fiz em inglês, no formato da Anne Frank. Até dei um nome para ele, né? Nomeei de Steve. E foi uma experiência muito interessante, porque aqui, tipo, eu posso falar, escrever segredos, sentimentos, relatar o dia a dia, né? Então foi bem interessante, assim. Bom, e este foi nosso trabalho.